tarde, pessoal. Nós estamos aqui lendo o livro de Gênesis. Está chovendo, vou mostrar para vocês. Você viu, gente? Não deixe de ver aquele que foi passado aí, ó. O Gênesis 38. Não deixe de ler não, gente. Não deixe de ver o vídeo não. Nossa, ali tem uma explicação que eu nunca tinha, ninguém tinha me contado. Você viu aí, né, o que aconteceu com Judá, que era o terceiro filho, o quarto filho de Lia com Jacó. Aí no capítulo 38, gente, não deixe de ver, tá? Não deixe de ver o que aconteceu com Judá. Aconteceu uma coisa muito grave, uma coisa que talvez ninguém te contou na Bíblia que tinha acontecido. Agora vamos aqui em Gênesis 39, versículo 1. José do Egito, José que foi colocado lá na cisterna, que os irmãos dele queriam matá-lo, mas de repente resolveram ganhar um dinheirinho com ele, venderam ele para um homem, o homem levou ele para o Egito, vendeu ele para um empregado do faraó, José mesmo. Ele foi levado para baixo ao Egito, para baixo ao Egito. E um egípcio chamado Potifar era o empregado do faraó, que era oficial da corte de Faraó e chefe da guarda de Faraó, comprou José dos ismaelitas. Ismaelitas são os homens que vendiam as pessoas. Ismaelitas, que o haviam levado para lá. Os irmãos dele venderam ele. Versículo 2. Mas Jeová, quem é Jeová, gente? Quem é Jeová? Quem faz essa chuva parar? Quem é Jeová? Quem faz essa chuva parar? É ele. Mas Jeová estava com José. Como assim que Jeová estava com José? Eu não estava de carne e osso igual você, não, amados. Jeová estava com José, mas ele estava assim, ele estava ajudando José, vendo José do céu, aonde ele estava, entendeu? Não pessoalmente. Mas Jeová estava com José de modo que José se tornou um homem bem-sucedido no Egito e ficou responsável pela casa de seu senhor, o egípcio. Versículo 3. E o seu senhor, o egípcio, viu que Jeová estava com José e que Jeová tornava José bem-sucedido em tudo que José fazia. Tipo, você vai plantar alguma coisa, de repente Deus multiplica o seu plantar. Você vende roupa, de repente Deus multiplica suas vendas, sabe? Você tem que trabalhar, gente. Você acha que é ficar na cama e Deus mandar dinheiro cair do céu para você? Claro que não. Ele vai o quê? E quando ele sentir prazer no teu coração, nos seus sentimentos, ele vai multiplicar, vai fazer que dê certo os teus projetos. Então, versículo 4, né? José achava favor aos seus olhos de quem? Aos olhos de Faraó, e se tornou seu servo particular de Faraó. Assim, Potifar encarregou... Potifar era o empregado de Faraó. Potifar acreditava e observava que Deus fazia tudo que José fazia, multiplicava. Nossa, José faz uma coisa, Deus multiplica. José quer fazer uma coisa e dá certo. Então Deus está com esse menino mesmo, Jeová está com esse menino, José. Assim o Potifar encarregou de José ficar ali tomando conta da sua casa. Até eu colocaria José para tomar conta das minhas coisas, sabendo que Deus estava com ele o tempo todo e tudo que ele fazia multiplicava. E pôs sobre a responsabilidade de José tudo que era de Potifar. Versículo 5. A partir do momento em que o egípcio Potifar o encarregou José de tomar conta da sua casa e de tudo que era seu, Jeová abençoou a casa do egípcio Potifar por causa de José. Olha que bênção, gente. Nossa, coisa tremenda, uma coisa tremenda, né? Deus abençoar a casa da pessoa por causa de uma pessoa, né? E olha que ele era Potifar egípcio, mas Potifar acreditou. Deus conhece o coração de Potifar. Ele creu naquilo ali, entendeu? Então, assim, como é tremendo Deus.
Então, tudo que aquela pessoa fizer de certo, que se agradar o coração de Deus e Deus abençoar aquela pessoa, não é só aquela pessoa que vai ser abençoada. Se até onde ela estiver dormindo, e as pessoas que estiverem em volta dela vão ser abençoadas também. No versículo 5 do capítulo 39 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No versículo 6, por fim, Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de José, que era o filho de Jacó, que os irmãos venderam ele. E não se preocupava com coisa alguma, nem eu me preocuparia, a não ser com que comia. Além disso, José se tornou bonito, um homem bonito e de belo porte. Está no versículo 6 do capítulo 39 de Gênesis, que José era um menino bonito de porte. No versículo 7, algum tempo depois, a esposa do seu senhor Potifar começou a reparar em José. Nossa, esse gatinho, olha que esse cara é um gatinho, hein? Esse rapazinho aí é um gatinho, pegava. Ela começou a reparar que ele era bonito, reparar que ele tinha porte, a esposa de Potifar. E ela começou a dizer: ô José, vem deitar comigo, José. Deite-se comigo, José. Está no versículo 7 do capítulo 39 de Gênesis. Ela ficava o tempo todo: deite-se comigo, José. No versículo 9, mas José se recusava a se deitar com a sua senhora, esposa do seu senhor, do seu empregador Potifar, e dizia à esposa de seu senhor: não, senhora, a senhora é esposa do Potifar. O meu senhor não sabe nem o que há comigo na casa. E tudo que ele tem, o senhor Potifar, ele entregou os meus cuidados. Eu tenho que cuidar de tudo que é dele. Ele confiou em mim. Eu não posso deitar com a senhora, não. A senhora é esposa dele. Deus que me livre, não posso fazer isso, não. No versículo 9, não há ninguém maior do que eu nesta casa, disse Potifar. E ele não me negou. O senhor Potifar não me negou nada, a não ser a senhora. Ele falou assim: olha, você pode pegar tudo que tiver aqui em casa. Pode pegar, José, menos a minha esposa. Não pegue minha esposa, porque a senhora é esposa dele, do senhor Potifar. Portanto, como eu, José, poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar ainda contra Deus? Ah, não vou pecar contra Deus, não. Versículo 10. Assim, dia após dia, a esposa de Potifar falava com José: José, gatinho, José, gatinho, que estou querendo falar com você, José. Mas José nunca concordou em se deitar com a sua patroa, esposa de Potifar, e nem estar com a esposa de Potifar. Versículo 11. Mas certo dia, quando José entrou na casa para fazer o seu trabalho, nenhum dos servos da casa estava ali. Ela mandou todo mundo: ó, chispa daqui que eu quero ficar sozinha com José. No versículo 12, então, a esposa de Potifar, a sua patroa, agarrou José pela roupa e disse: José, José, oh José, deite-se comigo, José, eu tô sentindo muito desejo por você, José, deite-se comigo, por favor, José. A esposa de Potifar tava doida, gente, e ela queria até rasgar a roupa, por causa que ela tava com muita vontade de ficar com José. Pensa numa mulher que tava louca, pensa numa mulher quando fica doida com um homem, gente, nossa, misericórdia. Ai, caiu até um troço ali, ó. Aí, quando ela viu, ela ficou doida, igual eu te falei, ela agarrou, ela começou: deite-se comigo, José. Mas José deixou a roupa nas mãos dela, porque ela agarrando a roupa de José. Ai, José, José, eu quero você, eu sinto muita atração por você, não tô conseguindo nem dormir, José. Pegou na roupa dele, José saiu arrancado no pedaço, porque ele é homem, né, gente? José saiu arrancando pelo pedaço e fugiu para fora, nu, As roupas dele ficou na mão dela, na mão da patroa dele. Versículo 13. Quando a patroa dele viu que havia deixado a roupa nas mãos dela,
e que José tinha fugido para fora, versículo 14, começou a gritar, chamando os homens de sua casa, dizendo a todos os homens da sua casa: vejam, vejam, meninos, meus servos amados, eu sou a mulher de Faraó, de Potifar, eu sou uma mulher assim íntegra, eu sou uma mulher assim que amo meu amado Potifar. Olha o que este homem fez, o José. Olha para mim, eu estou aqui, olha o que ele fez. O que ele fez? Esse hebreu é muito safado, José, que meu marido Potifar trouxe para dentro da nossa casa, quer fazer de nós objeto de riso, gente, querendo ficar comigo, José. Ele veio me procurar para se deitar comigo, José, mas eu comecei a gritar ao máximo da minha voz: me ajudem, não, José, me ajudem. Me ajudem, me socorre de José. Não, José, vem cá, José. Não, me ajudem, eu não quero. No versículo 15, e assim que ele me ouviu gritar, o José, ele deixou a sua roupa ao meu lado, porque ela puxou a roupa dele, ficou com ela, e fugiu para fora nu. Versículo 16, depois disso, a patroa de José, a esposa do Potifar, deixou a roupa dele, de José, ao seu lado, até que Potifar chegou em sua casa. No versículo 17, então, a esposa de Potifar disse a mesma coisa, a mesma conversa. O servo seu, José, aquele hebreu, Potifar, que você trouxe e veio me procurar, sabia? Para fazer de mim objeto de riso. Me queria, me desejava, queria-me. Não. Eu comecei a gritar alto: me ajudem, José, tô querendo ter intimidades comigo, me ajudem. Mas assim que comecei a gritar, José fugiu e a roupa dele ficou aqui do meu lado. Ele fugiu para fora, Potifar. Versículo 19, quando o seu senhor Faraó ouviu as palavras de sua esposa, ele acreditou nela. Foi isso que o seu servo me fez. Olha, estou aqui nua. Acendeu-se a ira de Potifar sobre José. Versículo 20, então o senhor de José, Potifar, pegou José e entregou à prisão, o lugar aonde ficavam detidos os prisioneiros do rei. E José continuou ali na prisão. Versículo 21, mas Jeová continuava com José, e Jeová continuava demonstrando amor a José, leal. E Jeová concedia favor aos olhos do carcereiro chefe com José, porque Deus, Jeová, ele tem aquele poder de fazer com que as pessoas olhem para você de outras maneiras, com mais vontade. Ele tem o poder, Deus Jeová, de todas as coisas. Ele tem o poder de fazer com que as pessoas olhem para você e gostem de você. Sabe, ele demonstra, ele muda o sentimento das pessoas a respeito de você. Versículo 22. Assim o carcereiro-chefe encarregou José de todos os prisioneiros que havia naquela prisão. E era ele, José, que administrava tudo o que fazia ali na prisão. Versículo 23. O carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de José, porque tinha confiança em José, sabia que Deus estava com José. E Jeová tornava José cada vez mais bem-sucedido, mesmo dentro da prisão. Tudo o que ele fazia dava certo, porque Jeová viu o coração de José e sabia que José não queria pecar contra ele. José não queria pecar contra o patrão dele. José tinha os desejos, mas ele corria dos desejos dele. E, gente, até o próximo.